recentemente você assumiu a administração do cemitério municipal. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi como surgiu essa vontade, esse intuito, e o que vem de diferente nessa sua gestão, né, à frente do Na cemitério. realidade, o cemitério Parque da Saudade. Isso, cemitério Né? Parque da Saudade, que era administrado pela Santa Casa. Exatamente. O cemitério Parque da Saudade, esse ano de 2026, ele faz 50 anos. Né? Ele sempre esteve vinculado à Santa Casa de Misericórdia, que está vinculado à Igreja Católica. Juiz de Fora tem 6 cemitérios. 5 deles têm vínculo com a Igreja Católica, um é municipal, que é o cemitério mais antigo que nós temos. O Parque da Saudade é o maior cemitério da Zona da Mata Mineira. Ele tem hoje aproximadamente 18 mil jazigos e temos aproximadamente 60 mil pessoas sepultadas lá. Ele foi doado para a Santa Casa em 1973, ficou pronto em 76. Era parte da Fazenda Tapera, uma grande fazenda que tinha naquela região leste da cidade. E ele, hoje, ele detém a primeira residência da cidade de Juiz de Fora, que é a sede da Fazenda Tapera. Está dentro do Parque da Saudade. É um lugar fantástico, né? Então, é um local que tem muita história, né? E ele foi um dos primeiros cemitérios jardins do Brasil, inspirado em cemitérios na Europa, cemitérios nos Estados Unidos e tudo. Juiz de Fora tem muito isso do pioneirismo, né? Vanguarda, né? Muito. Na cidade. Eu falo que aqui a gente tem um pé na vanguarda, mas conserva aquele pé na roça, aquela característica de cidade acolhedora. E eu fui convidado pelo meu amigo e sócio Marcelo Mendonça a participar desse projeto. A Santa Casa tinha uma relação de algumas décadas atrás com a UIM, quando ela duplicou lá o Parque da Saudade num modelo de negócio de construção e venda. A Santa Casa precisava ampliar o Parque da Saudade recentemente, que ela não tinha jazigos lá prontos. O Marcelo foi convocado pela relação que ele tem com a UIM, foi convidado, e ele me convidou para trabalhar nesse projeto. Eu cheguei lá e vi um bom negócio, vi um negócio com potencial. Né? Por quê? Porque o serviço cemiterial e funerário são serviços públicos, né? São obrigatoriamente, por força de lei, prestados pela iniciativa pública. Né? Pode ser prestado pela iniciativa privada mediante concessão. Igual tem água, esgoto, energia. Né? E geralmente um serviço que é prestado pela iniciativa pública, e principalmente esse serviço que ele, antes dele ser um serviço público, ele era prestado pela Igreja Católica, historicamente, antes da lei estabelecida, a igreja que sempre dava esse acolhimento no momento da despedida, né? Então isso vem historicamente. Ele não é visto como um negócio e muito menos profissional. Então o que eu encontrei lá, um local muito bem cuidado pela Santa Casa, mas não tinha esse viés, né? Não tinha esse viés. E eu cheguei lá e olhei e vi potencial de transformar aquilo ali num negócio profissional. Bom, mas não parou aí, né? Porque nunca para. Eu não posso olhar os meus negócios só sobre a ótica de negócio, é sobre a ótica de servir a cidade. E eu tive como eu te falo que eu tenho esse chamado de servir a cidade, eu fui lá olhar, falei assim, como eu vou transformar isso aqui em algo que vai servir a cidade de fora? E aí eu entrei nas instalações lá do Parque da Saudade, fui no prédio administrativo e na hora que eu vi tinha um quadro feito a nanquim das perspectivas das 5 capelas que tinha lá. Um quadro lindo, estava lá na parede, feito à mão. Não é uma área aberta à visitação, as pessoas não conhecem. Não, é dentro do prédio administrativo, fechado, e o quadro estava lá, que era a perspectiva que foi feita das capelas que foi construída na década de 80, mais ou menos. E aí eu cheguei lá, tinha uma assinatura nesse quadro, tinha 3 nomes, que você vai conhecer os nomes, né? João Navarro Saggioro, Jean Camil, Nabi Daba. Esses caras foram a minha escola de engenharia, minha e do meu pai. Eu vivi desde garoto, né? Aquilo me deu uma saudade do momento que o Dr. João foi sócio do meu pai, né? Faleceu em 97, foi o segundo pai do meu pai, né? E eu aprendi a fazer engenharia com ele, fazer orçamento, fazer uma série de coisas. E aquilo me deu uma saudade gigantesca que me levou à memória. No que me deu essa memória, essa saudade dele, da experiência que eu tive com ele, dos ensinamentos que eu recebi deles, me veio uma gratidão muito grande e eu percebi, poxa, hoje eu honro eles fazendo por eles, da forma como eles me ensinaram. Então, na realidade, quando você pega essa experiência, que é uma experiência pessoal minha, profissional, um pedaço da minha vida, eu posso extrapolar isso para a cidade. Tem 60 mil pessoas lá. E aí eu posso chegar à conclusão de que nós estamos aqui almoçando hoje por causa da memória que está lá.
Concorda comigo? Sem dúvida. É certo isso. E aí é um lugar que, apesar da dor, é um lugar de memória, é um lugar de gratidão, um lugar de honra, que vai levar a cidade de fora, porque a Manchester Mineira tá lá, cara. Sim. Memorizada lá. Sem dúvida. O que todo mundo reclama tá lá. Vamos honrar as pessoas que estão lá fazendo por eles hoje uma cidade melhor. Esse é o papel do Parque da Saudade. Eu vi que parece que você vai fazer uma nova entrada ali, uma outra abertura. Como que isso vários projetos ali, né? A gente pretende ampliar ele, quase duplicar a quantidade de jazigos. Quero conectar ele com a Rio Branco, ele já tem uma entrada, quero fazer uma entrada também pela Rio Branco. Estou criando ambientes mais voltados para as pessoas lá, porque hoje lá tem duas coisas, carro e jazigo. Né? Eu quero que seja um lugar para as pessoas estarem com conforto, próximo à natureza, para orarem, para buscar reflexões, para estarem ali, reverenciar e honrar aquelas memórias que estão ali. Quero levar outros serviços e produtos para lá, crematório, jardins memoriais, columbários. Né? Quero criar uma experiência ali que eu batizei de jornada do acolhimento. Né? O que transforma um local de dor, e essa dor existe, ninguém vai ser capaz de tirar a dor da perda de um ente querido, o que transforma aquilo num sentimento bom? É a forma como você acolhe. A igreja sempre fez isso, só que agora eu estou convidando a cidade a fazer, de acolher as pessoas no momento de dor. Por quê? Porque aí a dor vai passar e o que vai ficar? Memória, gratidão e honra. É o que vai ficar. Né? Esse é o posicionamento do Parque da Saudade, essa é a missão do Parque da Saudade. Né? Claro, tem todo um trabalho funerário todo cemiterial, também, sem dúvida, né? É um projeto de vários anos, mas o papel, o posicionamento, a missão, o propósito do Parque da Saudade é melhorar o futuro da cidade através das memórias do passado, porque hoje a gente vive, Mauro, você sabe disso. Eu tenho 2 garotos em casa e eu conto história para eles o tempo todo. Porque quem não conhece o seu passado não vai conseguir compreender o seu futuro. E por isso que a gente tem hoje aí essa quantidade de ansiedade. A garotada tentando antecipar o futuro com coisas que as pessoas, sem sequer conhecer o que aconteceu no passado e não conseguir ter um mínimo de base para poder caminhar para o futuro. O parque tem essa missão. Esse propósito. Tem esse propósito. É uma missão muito nobre. Né? Então não é simplesmente um serviço funerário e cemiterial. Ele tem uma missão de levar um futuro melhor para as cidades através do passado. A gente falou recentemente das mudanças na família, no núcleo familiar, né? E uma mudança que é muito latente, essas famílias estão cada vez menores, muitos casais optando às vezes por não ter filhos, mas tem sempre o pet. Eu vi que tem uma lei recém-aprovada aqui na Câmara Municipal da possibilidade de enterrar o seu animal, o seu pet, né? No jazigo familiar. Como que isso já está em vigor? Como que funcionou essa lei foi aprovada há uns dias atrás na Câmara e ela está em processo de sanção pelo Executivo. Né? A prefeita provavelmente deve sancionar, eu não tenho informações mais precisas, mas provavelmente sim, porque esse é um desejo da nossa sociedade hoje. Né? E é um desejo que precisa ter muita cautela, mas não deixa de ser um passo muito importante para a nossa cidade. Né? Isso prova que Juiz de Fora tem capacidade de estar na vanguarda. Né? Por quê? Porque é uma discussão que não tem volta. Sim. Perfeito? Eu tenho 50 anos de idade. Cachorro, para mim, era animal de estimação. Pet, hoje, é mais do que um pet. Hoje, o termo técnico que a gente usa, tanto no mercado imobiliário, quanto eu estou trazendo isso para o termo para o mercado funerário e cemiterial, é a família multiespécie. Tá? Então hoje, por exemplo, você tem um plantão de venda de qualquer coisa, no meu caso de um loteamento. Se a família chega com o pai, a mãe, um filho e um cachorro, você cumprimenta todo mundo e não brinca e não cumprimenta o cachorro, você não vende para eles. Isso é real. Sim. E não podemos negligenciar isso. Só que ao mesmo tempo tem um avô da família que não trata o pet igual o menino trata. Como é que a gente equilibra isso? E servir a cidade e equilibrar isso tudo. Exatamente. E atender as demandas. Atender todo mundo sem criar nenhum conflito com a história de cada um, com as crenças de cada um. É muito complexo, mas respeitar, é possível. Né? Respeitar. Então, hoje,
se você olhar, poxa, a lei permite que você sepulte um pet junto com o humano. Numa dimensão individual ou até familiar, você não é problema nenhum. A família deseja, eu vou ali para pedir. Mas existem algumas restrições, né? Tem restrições, sim, tem regras e tudo. Mas será que a família que está do lado do jazigo ali, ela deseja isso? Essa é uma pergunta que é uma pergunta relevante. Pode ser que ela não se incomode ter do lado do jazigo dela um animal sepultado, aquilo pode, na visão dela, na perspectiva dela, na maneira dela enxergar o mundo, aquilo pode confrontar com a cultura dela. Uma pessoa mais idosa não vai aceitar isso fácil, uma pessoa mais jovem talvez aceite, né? E aí a lei ela foi muito bem estruturada para que dê oportunidade à operação, ao cemitério, que ele organize isso. E essa adequar a sua legislação própria. Exatamente, ali. Os seus regramentos. Então, a questão é muito simples, você vai criar, você não vai criar um cemitério só de pet, você vai criar um local que é possível só humano e um lugar que é possível humano e o pet, que a família que quiser estar ali, ela vai estar. E lá no Parque da Saudade eu vou facilitar isso aos montes. Respeitando as escolhas de Eu vou respeitar isso aos montes. Por exemplo, eu vou ter um local lá que pode os dois, perfeito? Mas tem uma família que está já há algum tempo sepultada lá e ela quer sepultar o pet, mas aquela região não permite. Eu vou fornecer para ela um jazigo, se ela desejar, naquela região onde pode o pet, para sepultar o pet dela sem nenhum custo para ela. Eu troco com ela o jazigo de um lugar para o outro, para que ela possa ter a memória dela da melhor forma preservada ali naquele ambiente. Não vou abusar desse desejo da família. Então, por exemplo, é uma maneira que eu tenho de adequar essas duas formas, né? Então, é uma evolução muito grande para a cidade de Fora, né? A Câmara está de parabéns, acredito que a prefeita vá sancionar essa lei, porque é uma tendência que não tem volta, mas ela tem que ser muito bem pensada, né? E a lei foi planejada para isso.